nossa segunda convidada para a entrevista com os egressos do curso de Secretariado Executivo, Vanessa Batista. Seja muito bem-vinda, Vanessa, se sinta à vontade aqui, tá? E a gente vai começar a nossa entrevista com as perguntas da sua vida pessoal. Então conte pra nós a sua história, de onde você veio, quantos anos você tem, como foi a sua adolescência, o colégio, os estudos. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu me chamo Vanessa, tenho 24 anos, eu cresci em Turvo, no Paraná, uma cidade próxima aqui de Guarapuava. Fiz todo o meu ensino médio lá, mas eu sou nascida em Cascavel. E aí, para estudar, eu acabei vindo para Guarapuava para ficar mais fácil a questão do trabalho. Então, eu estou há 4 anos em Guarapuava. Legal. E quando você veio para cá, você foi morar com algum parente, morar sozinha? Eu morei sozinha por algum tempo. E aí, depois, conheci uma moça que a gente acabou dividindo um apartamento. Ela era estudante de letras em inglês e veio para cá para estudar na Unicentro também. Mas aí depois de um tempo ela viu que não era o que ela queria e eu acabei ficando sozinha aqui novamente. Sim. Então, Vanessa, qual foi a sua motivação para começar o secretariado executivo? De onde surgiu assim a vontade de fazer esse curso? Então, eu sempre tive essa vontade de cuidar de pessoas. Eu pensava em fazer enfermagem, mas aí devido a alguns problemas familiares isso não foi possível. Também pensei em fazer serviço social, porque também tem esse sentido, você cuidar de pessoas, auxiliar pessoas. Sim. Mas o que me ganhou foi a matriz curricular do secretariado. Então, olhando as disciplinas, eu decidi que queria fazer secretariado executivo. Pela grade? Pela grade e principalmente pela língua estrangeira que o curso oferecia. Sim, atrai muita gente por conta da língua, né? Sim. E falando, né, de secretariado executivo, quais competências assim que você adquiriu durante a graduação? Eu costumo falar que a grande parte das pessoas quando entra num curso de graduação, ela vem como uma pedra a ser lapidada, né? Eu não tinha muitas habilidades, eu falava muito pouco, era extremamente introvertida, tímida, e aí o secretariado foi me ensinando isso. Eu acredito que o que ele mais me ensinou foi aprender realmente a me comunicar, a escrever melhor, a falar melhor, e essa capacidade que nós temos de passear por diversas áreas do conhecimento, até eu realmente entender qual que era o meu lugar no secretariado. Sim. E por falar no seu lugar no secretariado, como que foi essa ideia, assim, como surgiu a ideia do mestrado? Eu fiz iniciação científica no 2º ano e no 3º ano do curso de secretariado. Então, aí já me despertou uma vontade, assim, eu realmente comecei a entender o que era a pesquisa. Porque nos primeiros anos da graduação, a pesquisa parece algo muito distante, muito difícil. E aí a iniciação científica, ela acaba aproximando o aluno da pesquisa. Então, eu fiz esses 2 anos de iniciação científica e aí até fui olhando, eu admiro muitos professores do departamento, a forma como ensinam. E aí eu fui pensando qual que era o caminho para chegar onde eles estavam. E o caminho seria através do mestrado, né, depois um doutorado. E aí por isso, juntando então essa admiração pelos professores, até a questão da própria iniciação científica, eu decidi que queria fazer mestrado. E para qual área de estudo que você vai? Que você pesquisa? Então, eu sou mestranda em administração. O meu tema de dissertação, que eu estou desenvolvendo agora, é a teoria teto de vidro, que são as dificuldades que as mulheres enfrentam para alcançar determinados locais de trabalho, em comparação com os homens. E eu faço essas discussões de gênero. Isso começou na minha iniciação científica também, que eu acabei comentando, estudando sobre o assédio moral no contexto do secretariado. E aí eu já comecei a fazer essas reflexões de gênero. Mas aí com a dissertação agora eu estou expandindo essa discussão. Foi no primeiro e no 2º ano? O 2º ano o mesmo tema, não? Esse tema foi no primeiro? Não, na outra iniciação científica eu estudei sobre assessoria em organizações sem fins lucrativos. Foi algo mais... Entrevistei pessoas que trabalhavam em ONGs e que tinham uma relação com o secretariado. Pô, legal. E por que a educação? É somente pela admiração dos professores ou tem algo ali
que vem da sua infância, algo que você sempre desejou? Eu sempre fui ligada, eu acredito que eu sempre observei a figura do professor. Refletindo alguns dias sobre isso, eu percebi que desde criança sempre teve aqueles professores que eu procurava me espelhar, no caso. Mas, como eu disse, eu também tinha um sonho da enfermagem, até da medicina, né, que é algo mais distante. Sim. E aí, eu acho que se você for refletir sobre a essência da profissão, acaba que se assemelha um pouco, porque o professor ele vai formar um ser humano para o mercado de trabalho, né? Você acaba participando de várias etapas da vida daquela pessoa. E isso também é uma coisa muito, muito bonita, se a gente for pensar. Sim, com certeza. E agora, voltando um pouco para o seu lado profissional, como que é a sua rotina atualmente? E como que você elabora ali, quanto tempo que você consegue deixar reservado para os estudos, trabalhando e... Então, eu trabalho em setor público e acaba que a minha rotina é um pouco corrida, mas ainda tem alguns períodos que eu posso me dedicar a estudar. Então, quando eu estou com tempo ocioso, eu acabo me dedicando à minha dissertação, até as próprias pesquisas que eu desenvolvo ainda no secretariado, e nos finais de semana. Claro que eu sempre digo que nós temos que saber dividir e separar o tempo. Eu tenho até uma curiosidade interessante, eu tenho um irmão de quase 2 anos, tenho outro irmão que também é criança, então às vezes eu separo. A Vanessa profissional, estudante sai e entra a Vanessa da família. Sim. É bom saber separar essas questões. Sim. Agora vamos para um joguinho aqui, um bate-bola rápido. Uma palavra que defina a sua carreira hoje. A evolução, acredito. Eu posso explicar o motivo da palavra? Claro, sim, deve. Eu tenho um plano de carreira, eu falo isso há algum tempo. Então, eu pretendo executar esse plano daqui 5 anos que ele esteja concluído, que seria terminar o mestrado, começar o doutorado, já estou trabalhando no projeto para me inscrever. E então eu acredito que seria isso. A evolução de 2, 3 anos para cá foi bem grande. E é isso, estou me tornando a Vanessa que eu quero ser. Que bom, perfeito. Legal. E aí depois do doutorado? Qual que é o próximo passo? Acredito que seria o pós-doutorado, mas eu vou parar um pouco daqui. E você pensa em dar aula? Penso em dar aula, inclusive estou aguardando os próximos testes seletivos e agilizando para terminar a dissertação, para ter o título de mestre e poder participar dos testes. Olha só, Vanessa pelos corredores como professora. Sim, sim. Show de bola. E você tem algum hobby que é complicado a tua rotina, mas você tem algum hobby assim? Eu gosto de cozinhar. Eu faço pães, para a família também, né? Às vezes eles pedem, Vanessa, faça tal coisa, eu faço. Gosto muito de leitura também, apesar que com o mestrado você tem muitas leituras obrigatórias. Eu sempre tento incluir uma coisa ali mais leve para não esquecer dessa parte também. Mas dá tempo ainda de ter um livro ali? Dá tempo. E, geralmente nos meus intervalos do trabalho. Sim. Então sobra um tempinho lá, leio algumas páginas, volto, leio e assim vai. Show. E a gente, olhando o seu perfil no Instagram, a gente viu algumas fotos também com alguns instrumentos. Quais instrumentos tanto você toca? Eu toco apenas 2 por enquanto. Se eu tivesse mais tempo disponível, acho que eu tocaria mais. Mas eu toco violão e teclado. Legal. Até um ponto importante a gente falou da criação, né, da história, de quem eu sou. E os meus pais tiveram um valor bem interessante nesse sentido, porque eu criança ainda falava, quero aprender tal coisa, quero aprender violão. Eles foram, me deram violão, pagaram as aulas para mim. Aí depois de um tempo aprendi violão, quero fazer teclado agora. Me deram o teclado. Então eles sempre estiveram ali apoiando os meus sonhos, as minhas vontades. Sim, legal. Legal. Eu tentei por um tempo. Na pandemia, né, eu voltei a tocar violão. Até consegui, por incrível que pareça, me surpreendi.
porém ele acabou quebrando, daí voltou toda aquela rotina novamente, e daí não tive mais tempo para me dedicar, mas eu gosto bastante. Eu também faz bastante tempo que não toco, mas de vez em quando sobra um tempinho. Uma falta, né? Sim. E eu sou canhota, então não é qualquer violão. Nossa! É verdade. É triste. mais complicado. É triste. E me conte, uma viagem dos sonhos, assim, que você almeja. Eu gosto muito de viajar, mas acredito que Paris seria um sonho, assim. Até coloquei um alerta no Google Flights. Ele diz lá, passagens para Paris por 5.000, pessoal. Um dia dá certo. Um dia dá certo. Ferramenta indispensável no seu dia. É até engraçado falar, mas acredito que seja o celular. Porque nós não conseguimos mais desgrudar do celular, né? Eu, no meu dia de trabalho, uso constantemente respondendo pessoas que estão envolvidas na equipe. E até para a questão da universidade mesmo, sempre tem alguma demanda, sempre preciso falar com algum professor. Então, seria o celular uma ferramenta, assim, que não dá para ficar sem. Agenda digital totalmente? Agenda física. Eu escrevo tudo, colo post-it na parede, no computador. Isso eu não consegui ainda. Celular só para WhatsApp, mas agenda só física. Eu também tô nessa. E o secretariado em uma palavra para você, como define? Eu acredito que excelência. O secretariado é excelente em tudo que faz. Algumas pessoas não conhecem o secretariado na forma que ele verdadeiramente é, só ouvem falar. Mas eu acredito que quem exerce de fato o secretariado se torna um profissional excelente. Vanessa, um conselho que você recebeu e que carrega até hoje? Eu acredito que não seria de fato um conselho, mas eu acredito que algumas pessoas nos aconselham com as atitudes, né? A minha avó era uma figura muito importante na minha vida. Ela acabou falecendo na época do Covid e ela era uma mulher iletrada, não escrevia, não sabia ler, mas ela me ensinava muito na questão da inteligência com que ela lidava. Tanto lidava com as pessoas e como ela administrava a vida, assim. Então, não foi um conselho exatamente, mas acredito que o legado que ela deixou como mãe, como mulher, de não aceitar tudo, sabe? De lutar para ser diferente, para conseguir viver a vida dela. Acredito que isso que me fez, e até é uma coisa que eu levo para a minha vida, de chegar onde ela não pôde chegar. Então, coisas que ela não viu, eu quero ver, coisas que ela não pôde aproveitar pelo fato da época, né? Sim. Eu pretendo, seria isso, até para não só ela, mas as outras mulheres da minha família que não puderam aproveitar. Eu vivo para quê? Eu vivo para conhecer o que elas não conheceram. Seria basicamente isso. Então, não é um conselho, mas são atitudes que elas deixaram que formaram quem sou eu. E qual conselho você daria, né, diante do nosso curso de secretariado executivo, qual conselho você daria para nós? Eu acredito que seria aproveitem enquanto vocês estão na graduação. Eu pensando agora na minha trajetória, eu penso que não aproveitei tudo que eu poderia ter aproveitado. Principalmente por inicialmente morar em outra cidade, por falta de tempo. Então, aproveitem os cursos, as viagens, os eventos, tudo que você puder assimilar do secretariado enquanto graduando é interessante. E até depois, porque agora mesmo eu estou fazendo mestrado e estou fazendo estágio pedagógico no secretariado. Então, essa foi uma oportunidade que a professora Vânia me deu. E é uma oportunidade, assim, enriquecedora, porque antes de estar, de fato, na sala de aula como professora, eu já estou entendendo como que funciona a dinâmica do ensino. Já que estamos falando sobre conselhos, Vanessa, nós, como graduandas de secretariado executivo, qual conselho você daria pra gente? Eu acredito que aproveitem as oportunidades que o curso oferece, tanto em eventos, cursos, tudo que a universidade possibilita para o graduando é muito interessante. E às vezes, devido ao tempo, até ao trabalho, nós deixamos de lado. Então seria isso, aproveitar realmente as oportunidades que a universidade tem.
No caso, a iniciação científica é algo muito interessante para quem deseja fazer pesquisa. Os próprios eventos em que os alunos do curso acabam trabalhando, isso é muito enriquecedor, tanto para a carreira, quanto para o aluno entender qual que é o lugar dele no secretariado. E como surgiu o estágio para você? Eu recebi um convite da professora Vânia e foi algo bem inesperado para mim. Apesar de que nós já tínhamos um contato, eu fui orientando a de TCC dela. Até foi um trabalho que também me instigou a fazer pesquisa. Foi uma pesquisa leve de ser feita, não teve aquele sofrimento, porque eu realmente gostei do tema. E aí é algo que até ela fala para os alunos, que escolham um tema que vocês gostem de escrever no sábado à noite. Sim. E foi isso, no meu TCC foi tudo muito leve. Então, mas aí finalizamos esse vínculo, né? Porque o TCC foi apresentado, eu me formei e aí veio o convite para estagiar no curso. Ela já sabia desse meu desejo de atuar como docente e o estágio é uma oportunidade única para o futuro professor entender como funciona a sala de aula. Porque na teoria é tudo muito fácil, né? Só que ao mesmo tempo que é fácil, quando o professor, ao entrar por meio do teste seletivo ou concurso, se depara com a sala pela primeira vez, pode ser um susto. Ou entrar em conflito, de repente, pensar, será que é isso que eu quero realmente para a minha vida? E aí o estágio me possibilitou isso, de ter esse contato enquanto estagiária para entender se era realmente o que eu queria fazer enquanto vida profissional. E aí, com a convivência com os alunos, até com a forma que a professora Vânia lida com o estágio, dando essa autonomia para o estagiário trabalhar, eu realmente vi que era a minha vocação. É algo que eu realmente quero para a minha vida, enquanto docente, e muito do que eu estou aprendendo agora eu pretendo levar para os meus futuros alunos também. Nossa, se identificou muito na sala de aula. Sim, eu ouvia falar pouco sobre estágio pedagógico, na verdade eu nem conhecia. Mas foi uma chance, sim, e aí por isso que eu realmente torno a falar. Aproveite as oportunidades. No início parecia algo muito assustador. Você está com muitos alunos te olhando e você ainda em fase de aprender o que é ser professor. Mas o estágio me proporciona isso. E acredito que foi uma oportunidade única que está me agregando em muitos sentidos. Nossa, muito bom. E a Prof. Vânia é assim, uma querida, né? Querida, né? Demais. Bom, por hoje é só. Nós encerramos por aqui a nossa entrevista de hoje com a Vanessa. Agradecemos por compartilhar sua trajetória conosco, Vanessa. Sua história certamente vai inspirar estudantes e egressos, com certeza. E você fique ligado, porque em breve teremos mais entrevistas com outros egressos que também vão contar as suas experiências. Até a próxima. Tchau, tchau.